Olá, nesta aula eu vou te ensinar a identificar se o seu site ou loja virtual está estourando os limites contratados do seu plano de hospedagem. Eu sou Ramiro Lobo e você está em uma aula com dicas rápidas sobre o WordPress. O plano que você contrata de hospedagem, ele tem alguns limites, né? Mesmo quando você contrata, às vezes, um plano que tem tráfego ilimitado e disco ilimitado, ele vai ter outras limitações. Esses limites geralmente são número de processos simultâneo, principalmente no PHP, né? O número de processos que o PHP suporta simultaneamente por segundo, a memória do seu plano, a CPU contratada, além do tráfego e do disco. E as principais causas de estouro dos limites são picos de acesso. Muitas vezes você tem um site que em determinado momento do dia ele tem pico de acesso. Se você trabalha com loja virtual, por exemplo, e tem um número muito grande de seguidores, quando você faz uma divulgação, principalmente promoções, você atrai um público muito grande simultaneamente para o seu site, né? E isso, se o seu plano não estiver bem dimensionado, você pode começar a ter problemas de estouro de limites, né, do seu plano. Plugins e temas que consomem demais. A gente já falou aqui em uma aula como escolher corretamente o seu plano de hospedagem. E eu falei sobre a questão de plugins que consomem muito. Então, quando você junta, por exemplo, o WordPress, mais o WooCommerce, mais LearnDash, você está juntando dois plugins que consomem bastante recurso. E aí você pode extrapolar o limite do seu plano. WordPress, temas e plugins desatualizados. Tanto o WordPress quanto os plugins e temas, eles são atualizados constantemente. E muitas vezes eles fazem correções para trabalhar com as novas versões do PHP. Por mais que você imagine, eu estou na versão 7.2 do PHP, você não necessariamente está na 7.2, você pode estar na 7.2, ponto alguma coisa, alguma atualização que foi feita, e às vezes esses plugins vão tendo correções e o servidor vai sendo atualizado com a versão do PHP, mas você não atualiza o seu WordPress e seus plugins e você acaba passando por alguns problemas. Muitos sites no mesmo plano, eu também já falei disso aqui no vídeo, que foi um vídeo lá sobre a escolha de planos. Você tem que ter em mente que os planos cloud, eles suportam vários sites, mas quando você coloca vários sites, principalmente de vários clientes, você está compartilhando os recursos de memória, CPU, disco e tráfego com todos esses sites. Então, se tiver um site que tem um pico de acesso, ou que esteja sendo atacado, ou que esteja com um plugin muito pesado, você vai prejudicar todos os outros sites que estão no mesmo plano de hospedagem. Plano que não suporta as suas necessidades. Muitas vezes você contrata um plano e, pelo preço, vai para o plano mais econômico e começa a adicionar muitos recursos, muitos plugins, e muitas vezes até plugins que exigem mais recurso, né? E aí você está num plano que não vai atender às suas necessidades, você vai ter estouro de limite. Outras causas de estouro dos limites do plano são sites mal projetados, principalmente com imagens mal dimensionadas e vídeos muito grandes. Nós tivemos 2 aulas aqui no Instagram sobre isso, um só sobre imagens, um só sobre vídeos. Falta de cache. E isso é um fator muito importante. Se você for no YouTube, no canal do Curso em Vídeo, nós temos 2 aulas sobre cache. O cache, ele consegue fazer um pré-processamento, né? E transformar todas as suas páginas em HTML. Então, ele para de usar o PHP e o acesso ao banco de dados para o site ou a loja, então fica tudo muito mais rápido. Versão antiga do PHP, já fizemos uma aula aqui sobre isso, vale a pena você assistir. E códigos mal escritos, principalmente no que diz respeito à utilização de banco de dados. É muito comum lá no suporte da Hostnet a gente identificar sites que tiveram interações manuais de codificação e as queries foram mal feitas, foram mal implementadas e elas começam a exigir muito recurso do banco de dados. Como identificar se o meu site ou minha loja está estourando os limites? Primeiro, é muito importante a gente ter a consciência que muitas vezes quando a gente começa a ter erro no site, o primeiro pensamento que vem é o servidor está com problema. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não é isso. Na grande maioria das vezes, você está tendo problema com o plugin, você está tendo problema com pico de acesso, principalmente plugins, tá? É muito comum a gente encontrar no suporte da Hostnet sites que tenham plugins duplicados, 2 plugins de cache, não faz sentido, eles vão entrar em conflito, eles vão te trazer problema. Eu já encontrei sites com 3 page builders, olha só, o Gutenberg já vem no WordPress, você não tem como tirar isso, mas não adianta você instalar o Beaver Builder mais o Elementor, ou o Elementor mais o Div, eles vão concorrer entre si.
Então você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher os plugins que você vai instalar. Instale somente os plugins que você vai utilizar. Se você instalou um plugin e não utilizou, desative, de preferência até remova este plugin. Tá? Deixe o seu WordPress limpo, somente com os recursos que você realmente precisa. E você vai identificar quando você vai começar a receber mensagens de internal server erro. E isso vai estar te dando uma informação de que você está estourando os limites, tá? Nós temos lá no Plano Cloud um monitoramento de recurso que também te permite identificar se você está estourando os recursos. Você vai no painel de controle da Hostnet e você vai vir aqui, ó, Servidor Cloud, monitoramento de recursos. Eu estou aqui no domínio ramilolobo.com. Então, você vai identificar aqui nesse relatório, eu só tive estouro em um único dia, no dia 16, tá? Eu tive 17 vezes, né? Eu estourei o limite. Provavelmente, como essa conta é uma conta de teste, nesse dia eu posso ter testado algum plugin, ou algum recurso, ou até alguma codificação que eu estourei os limites. Então, eu sei que é uma conta de teste e isso só aconteceu nesse dia, então não devo me preocupar. Agora, se você tem um número muito grande de estouro de limite, né, todos os dias, significa dizer que você realmente está tendo problema em relação ao seu plano de hospedagem e aos recursos que você está utilizando. Lógico, se tiver 1, 2 estouros por dia, não é nada que você deva se preocupar. Mas se esse número for muito grande e estiver ocorrendo diariamente, é uma hora de você fazer uma revisão nos seus plugins, nos seus temas, ver se seu cache está instalado, se está configurado corretamente, se você não está precisando mudar de plano para um plano que tenha mais recursos. Habilitar o log do PHP, isso também te ajuda a identificar problemas, né? Você vai vir aqui, ó, também no servidor cloud, configurações dos sites, lembrando que eu estou aqui no plano cloud, tá? Você vai clicar aqui no site que você deseja editar, clicar no botão editar, ative configuração avançada, e você vai navegar aqui até achar aqui log de erro, aí você vai ativar. Quando você fizer isso, quando você ativar, não esqueça de, no botão aqui embaixo, salvar, tá? Você vai passar a encontrar este arquivo aqui, www. o nome do seu domínio.com ou .com.br, -php.log. Isso vai se encontrar dentro da pasta que está antes da pasta www, né? Que é na sua pasta raiz. Você vai encontrar esse arquivo, vai poder baixar ou editá-lo e você vai encontrar todas as mensagens de erro que estão ocorrendo ali. E isso vai te ajudar a identificar provavelmente quais são os plugins que estão te causando problema. Não consigo acessar o admin. Imagine o seguinte, seu site funciona, mas quando você tenta acessar o admin do WordPress, ele não entra, ele começa a dar erro. Isso significa dizer que realmente você está consumindo mais recursos do que o seu plano permite. E se você não consegue acessar o admin, você só tem um caminho, abrir um chamado, informar o que está acontecendo, pedir para que se aumente os recursos provisoriamente para que você acesse o admin e identifique a causa, identifique o plugin, tá? Nesse momento, você pode desabilitar alguns plugins para saber quais são os plugins que estão te causando problema, né? Provavelmente, mesmo entrando no WordPress, você vai ter vários internal server erros, né? E aí você vai desabilitando, vai identificando. Se tiver plugin duplicado, você tem que desabilitar. Se tiver plugin que você não está utilizando, você tem que desabilitar também. Então, tenha em mente que nem toda vez que acontece um erro no servidor, o problema é do servidor. Na maioria das vezes, o problema é de consumo. E o que pode estar acontecendo é que você está tendo pico de acesso, as imagens estão mal dimensionadas, você está utilizando plugins que consomem muitos recursos. Muitas vezes você pegou um plugin que está desatualizado, você pode ver essa data de atualização no plugin. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu estou aqui no repositório do WordPress, acessei aqui a página do Microtemer. Então você consegue ver aqui, olha, a última atualização, 4 dias atrás. Às vezes você vai encontrar um plugin que tem 2 anos que não está atualizado. Então, isso é um parâmetro que você tem que levar em consideração. Você pode ver aqui o número de ativações desse plugin para saber se ele é bastante utilizado ou não. Você pode ver os reviews, o que as pessoas estão dizendo. Que aqui, quando as pessoas têm problemas, elas vão identificar aqui, olha, não está funcionando, não funciona para mim, o plugin está derrubando o meu site.
Então, não saia instalando qualquer plugin, faça uma verificação na página, né? Tente entender o que as pessoas estão falando, verifique se o plugin, se ele tem muito tempo que ele não é atualizado, qual a versão do WordPress que ele está utilizando, tudo isso é muito importante, tudo isso vai contar para que o seu site funcione sem problemas, sem interrupções. Bem, nessa aula a gente fica aqui, eu vou falar mais sobre esse tema. Não esqueça, se você quiser ter acesso a essas aulas com dicas rápidas, me segue aqui no Instagram. Se tiver dúvida, não comente as suas dúvidas aqui no vídeo. Entre lá no nosso grupo de WordPress do Facebook. O endereço é esse aqui, roxnet.com/grupo WordPress. E lembre-se que na Roxnet nós temos tudo o que o seu site precisa, principalmente se você utiliza o WordPress. Nós temos lá um plano com plugins premiums, com cursos que te ensinam a utilizar esses plugins e ferramentas, além de um ambiente cloud preparado para o seu WordPress. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.